Fala Maria! Seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Maria. Hoje, em especial, nosso primeiro episódio, vamos trazer vocês para conhecer o Instituto Maria da Graça. É ele que atua no coração do Jardim Jockey Club, trabalha de forma excepcional no combate da evasão escolar e, de uma forma geral, no auxílio da comunidade. Eles estão à frente da cidadania, educação e inclusão social. E para contar essa história, trouxemos a presidente do Instituto, Maria da Graça, mais conhecida como Anitta, e a Cleidiane Jardim, que trabalha à frente da parte administrativa da ONG. Eu sou o Gustavo, estudante de publicidade aqui na UNAERP. Eu sou a Marina, estudante também de publicidade. Nós estamos aqui da agência Grow e estamos aqui no podcast Fala Maria para introduzir e conhecer um pouco mais do trabalho delas, e acompanha a gente, vai ser muito legal. E para começar, a gente queria saber de vocês, voltando lá no início, como que o Instituto nasceu, como surgiu a ideia de criar, quais foram os motivos que fizeram vocês terem essa iniciativa. Nosso trabalho começou 20 anos atrás, né? Quando foi inaugurada a escola Esplanada da Estação. Essa escola é estadual e ela foi entregue sem merendeira, sem merenda. E nós tivemos que criar um grupo de mães para que suprisse essas necessidades. Então, esse trabalho foi feito, até 2020. Né? Então, durante esse período, nós já tínhamos várias outras atividades, como o corpo jurídico de atendimento no bairro. Só que aí a gente também já tinha tanta coisa, tanto trabalho assim, por essas mulheres, que não tinha como administrar. A gente sentiu a necessidade de ter um CPF. Até então, antes disso, nós criamos uma associação de morador. E essa associação foi muito boa, por 8 anos, 2 mandatos, né? Que a maioria também eram mulheres. Depois disso, o pessoal identificou alguns problemas que a associação não caminhava junto, né? Como a evasão escolar. Então, as mulheres, quando decidiu se discutir outra forma de atuação. E aí se discutiu a questão de criar uma ONG que iria abranger outras coisas. Então, 2021 se elegeu, nasceu o Instituto Maria da Graça, né? E aí tivemos que ter um lugar para ter algumas atividades, para que desse legalidade também a nossas coisas, né? E aí alugamos uma casa. E nessa casa, então, nós temos curso de balé, música, cinema, capoeira. E aí já para as mães, tá? Que tínhamos muitas mães que não tinham terminado escola, não tinha como acompanhar os filhos. Por essa falta de acompanhamento, era então que se dava muitas vezes a evasão escolar. Se vocês entrarem nos índices oficiais, vocês vão ver que aquela região, o índice é de 60%. É muito alto. Era muito alto, tá? Uhum. E aí, quer dizer, a partir de então, para as crianças participarem dos cursos, elas teriam que estar bem na escola. E foi uma coisa que surgiu, deu efeito. A partir de então, nós decidimos que a gente teríamos que ter outras coisas, tá? Para que envolvesse as famílias, né? Juntamos, então, o que tinha antes, com o que estava acontecendo e o que poderia se agregar, né? Então, uma coisa boa foi ter o grupo de mulheres bem atuante, discutindo todas as suas dificuldades, né? Foi excelente, tá? Mesmo porque nós vimos também que as mulheres, elas teriam que participar ativamente
não só da vida dos seus filhos, da sua vida econômica, mas também da sua vida política, tá? Então, teve todas as audiências públicas. 2023, participamos com bastante gente. Audiência de saúde, nós conseguimos colocar gente. Os grupos de saúde de postos de saúde, 4 postos, nós conseguimos formar o Conselho de Saúde, tá? De participar de várias reuniões, assim, com a Secretaria de Saúde, porque a gente não tem posto de saúde, né? O posto de saúde que a gente participa é do Jardim Aeroporto, que, por sinal, o SUS decidiu de criar equipes de família, mas que não atenderia nosso bairro, né? Enfim, eles não podem dizer, não, vocês não têm direito ao atendimento, mas não temos porque, às vezes, leva 3 meses para se conseguir marcar uma consulta. Mas isso foi ótimo, porque as mulheres viram que elas precisavam exigir, tá? Então, foram várias vezes até a Secretaria de Saúde, conseguimos marcar audiência pública, conseguimos ir até os meios jurídicos do fórum para estar fazendo esse pedido, tá? E nós também não temos creche. Também foi uma outra situação de que as mulheres se juntaram mais uma vez, né? Ano passado, então, para isso, fomos aprovados, entramos pelo governo federal, mandou o dinheiro da creche. Foi uma coisa excelente, tá? E que nós conseguimos, como se diz, mostrar para as mulheres de que a necessidade é essa, é de união, é de se juntar, né? E se vocês participarem, todos os dias tem atividades, né? Todos os dias tem alguma coisa e tem valido a pena. Acho que a minha companheira pode colocar algumas coisas também. O Instituto, ele é feito a muitas mãos, né? Ali tem uma conjuntura toda que faz aquilo funcionar. Eu posso dizer assim que a nossa região, para falar a verdade, o Instituto ele foi feito de necessidade, né? De dores, e foi se construindo, tudo que foi se construindo lá, foi através de muita luta, de muito sofrimento. Eu lembro que quando eu estudava, na minha época de escola, quando eu estava lá na 5ª série, a gente não tinha essa escola que foi construída lá de ensino fundamental, né? Então, na minha época, os alunos, as crianças lá do meu bairro, eles tinham que andar mais de 5 quilômetros para conseguir ir na escola. Isso debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Eu ainda fui um pouco mais privilegiada, porque eu tinha um tio que tinha um carro, um carro assim, bem velhinho, um Passat vermelho que a gente nunca esquece, porque a gente ia para a escola com ele. Às vezes tinha que ajudar a empurrar, descer do carro, ajudar a empurrar. Às vezes meu tio, a gente tinha aquela leva de criança descendo a avenida, era uma avenida muito grande, com muito risco, né? E aquela leva de crianças, então meu tio às vezes parava, quando algum da nossa família faltava da escola, ele parava o carro e dava carona para outras crianças, e assim a gente terminava de ir. Então, essa é uma experiência que eu tenho de vivência, e eu vejo que o nosso bairro ele sempre foi muito deficitário de tudo. Desde o básico, quando você já tem a deficiência do básico, já diz tudo, né? Então, eu acho que o Instituto, o diferencial dele é transformar pessoas, né? Transformar vidas, dar oportunidade para quem precisa, para quem não tem. Como a Anita mesma disse, faz mais de 20 anos que é uma luta de mulheres, né? Que se reúnem, lutam e cobram
Essa conscientização, ela também foi muito doída, né, Anitta? Foi difícil de conscientizar as pessoas, as mulheres, de que o que a gente precisava ali é realmente na nossa própria necessidade. A gente precisa do básico para poder sobreviver. Então, ao longo do tempo, foi se conscientizando a população. Hoje, muita gente lá vê o trabalho, né, da ONG, se inspira, e isso, como vou dizer assim, trouxe mais pessoas, mais mãos para ajudarem a construir, a erguer, a levantar e, como eu vou dizer assim, estabilizar o trabalho, né? As crianças de lá, sempre, como a Anitta disse, a evasão escolar era muito grande, hoje já é bem menor. Então, o impacto social, ele é muito... Aconteceu. Sim, ele é muito grande. Então, não dá para falar que não tem resultado, porque tem muito resultado. E as crianças, quando falam da ONG, brilham os olhos, né? É curso disso, é curso de capoeira, é curso de cinema, agora tem o curso de teatro. Então, eu acho que tudo que se foi construído lá e tem hoje de resultado foi através de necessidade. A ONG, ela nasceu de necessidades básicas, né, do nosso povo, da nossa região. É muito linda a história de vocês, de verdade. É uma luta muito importante, assim, principalmente para a região de vocês. E a gente queria saber, né, porque ela é a Maria da Graça, só que você tava chamando ela de Anitta. E como que foi, assim, tipo, ela chama Maria da Graça e vocês chamam ela de Anitta, né? Principalmente quando a gente foi lá visitar, né? A gente foi lá conhecer E o nome instituto. do instituto também, né? É, Ser e o como nome que Maria da foi- Graça. Como que foi? Eu nasci Anitta. Meus pais me deram o nome de Anitta. E aí, naquela época não se registrava menino. Só quando, na roça, só quando eu vim para a cidade, que a escola não aceitou mais falar, põe o nome dela aí, Anitta. A escola falou, não, você vai tirar o registro dela e fazer matrícula. Se lembrou-se que a avó tinha feito uma promessa que eu chamaria Maria da Graça. Mas eu já tinha 11 anos. E aí teve uns trem assim até engraçado. Eu lembro que a professora nunca me chamava. Um dia ela chegou perto de mim e falou assim, por que você nunca me responde? Falei, porque você nunca me chamou. Como assim, Maria da Graça? Naquela época também mulher não tinha muito acesso a documentações. Cheguei em casa e fui perguntar à minha mãe. Mãe, a professora me disse que eu chamo Maria da Graça. Minha mãe foi abrir a mala e achou o registro. Mas parece que aquilo não caía em mim. Uai, eu nasci Anitta. Fiquei até 11 anos. E aí, nunca caiu bem. E em seguida eu fui trabalhar numa fábrica de costura. Eu sou costureira, tá? E aí todo mundo me perguntava, como você chama? Eu chamo Anitta. Então, nunca fui Maria da Graça. E aí, quando criou o instituto, vamos criar um nome? Ai, vamos pôr o nome que você nunca assumiu. Maria da Graça. Tá? Hoje o pessoal, muita gente conhece de Maria da Graça por causa do instituto. Uhum. Tá? Por causa disso, por quê? Né? Maria da Graça. Ai, era um nome que, para mim, nunca existiu. Assim, existe nos documentos. Né? É isso. Tem uma história engraçada. Tem uma história muito engraçada. Conta pra gente. Porque assim, eu conheço a Anitta desde quando eu moro naquele bairro. Então, eu praticamente nasci e cresci ali. E eu sempre conheci a Anitta por Anitta, né? E foi se criado o Instituto. Eu não estava no Instituto desde o começo, mas a gente se ouvia muito falar do Instituto. Instituto Maria da Graça, Instituto Maria da Graça. E até então tudo bem, mas ninguém associava o Instituto Maria da Graça à Anitta. Ninguém sabia, né? Aí, o ano passado que eu fui me aprofundar e entrar, né, no Instituto, e aí que eu fui perguntar para ela por que o Instituto chamava Maria da Graça, da onde, por que desse nome, né, e tal.
Aí que ela foi me contar a história, que o nome dela é Maria da Graça. Eu falei assim, eu não acredito. Ela falou assim, meu nome é Maria da Graça. Maria da Graça. Eu falei, gente, eu não sabia disso. E eu acho assim que a grande maioria lá do nosso bairro, da nossa região, não sabe. Porque todo tem mundo meu conhece como telefone, Anitta. tá? É uma coisa muito engraçada. Um dia veio um cunhado meu do Paraná, aí chegou lá do outro lado, no aeroporto. Aí me liga, tô aqui em tal lugar, quer que eu vá te buscar? Tô indo aí. Aí, quando eu saí para fora, ele estava chegando. Eu falei, como assim? Chegou? Ele falou assim, não mudou nada. Aí eu falei, por quê? Até lá do outro lado, todo mundo conhece, sabe onde mora? Anitta, né? Falei, sim, né? Mas sempre foi assim, eu sempre fui muito inquieta, nunca fui de achar que eu tenho que... E mesmo porque eu acho mesmo que o ser humano, ele precisa vir para construir. Tá? Se você veio para satisfazer você, você não fez nada. Então, você precisa construir, né? Nós já aposentamos mais de 100 pessoas. Nós, em atendimento, nesses 20 anos, nós já em atendimento jurídico, tá? Em todas as áreas, assim, nós já atendemos mais de 10.000 pessoas, tá? Encaminhamento em termos de saúde, em termos geral, tá? Já atendemos mais de 100 pessoas. Isso que eu falo encaminhar pelo Instituto, tá? O Instituto acompanhar, né? O Instituto ir atrás de laudos, o Instituto ir internar, tá? Então, tem esse trabalho também, e muito intenso e muito grande, tá? Eu imagino que vocês devam ter várias histórias marcantes de muitas pessoas, muitas crianças, muitos adultos, muitos idosos, igual estávamos comentando aqui da aposentadoria. Teve algum momento que foi muito marcante para vocês, que vocês viram realmente a relevância que o Instituto Maria da Graça tem na comunidade? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sim, que a gente se montou uma comunidade em frente à minha casa em 2015, tá? Esse povo invadiu, construiu e estão por ali, tá? E aí a gente viu que para construir suas casas, muita gente deixaram de ter dinheiro para comer. E aí todo mundo veio procurar quem era assistente social do bairro. Mas o pessoal não identifica assistente social. Identifica a mim. Então, todo mundo vai lá, tá? E aí que nós vimos, mas isso também, logo em seguida veio a pandemia. E aí nós pedimos para várias empresas. E como a prefeitura também fez um projetinho. Você tem uma empresa, você está devendo impostos, você pode contribuir com cesta básica, né? Então, nessa situação, a gente recebeu muitas cestas, tá? Então, a gente fizemos cadastro do bairro inteiro, tá? O nível escolar, emprego, tudo. Então, nós temos todos esses dados, assim, do bairro todo, né? Não só das comunidades mais próximas, que são 11, tá? Com isso, muita gente se chegou a gente. Então, teve muitas vezes, por muitos meses, nós assessoramos mais de 250 famílias, tá? E pessoas de você chegar na casa não ter nada mesmo. Por vários motivos. Porque construiu suas casinhas, porque perdeu seu emprego, né? Principalmente as mulheres que são chefes de família. E isso nós temos até hoje, nós temos uma empresa que doa um mês sim, um mês não, mas a gente hoje consegue acudir só os acamados, tá? Nós temos 15 famílias como acamados. Na medida que a gente vai conseguindo o auxílio doença, vai entrando outros. Tá? Mas isso tem acontecido. A gente sabe que hoje o Instituto atua em várias frentes
E a gente queria saber quem que tá ouvindo vocês para oferecer, quem que tá ouvindo vocês para oferecer na prática quem que tá ajudando a atuar, os projetos. Nós temos um convênio com a USP que supre a situação de professores, tá? Do EJA e reposição escolar para as crianças, tá? E nós nos inscrevemos no banco de alimento, que a gente recebe 250 quilos de frutas e verdura por semana, tá? Isso a gente deixa uma parte do que é fruta, pão para a ONG, porque tem o lanche de todos os dias, e o excedente a gente monta sacolinhas e passa para as famílias, tá? E fora disso, Tem os voluntários nós nos também. inscrevemos no Paulo Gustavo, pela Secretaria de Cultura, tá? E Cultura em Ação também. Então, nós temos 2 projetos, tá? Nós ganhamos 2 projetos, um de 15 e um de 20. Nós não podemos dizer nós pagamos, nós ajudamos os professores com uma quantia de R$ 500 por mês, porque também não é justo eles irem lá e dar aula sem receber nada, no mínimo a condução, tá? Então foi vocês que procuraram. Então, esse projeto veio favorecer, tá? E temos também algumas pessoas que contribuem, tá? Com dinheiro mesmo, tá? Porque a gente paga aluguel, a água, a luz, temos o lanche das crianças e temos o contador, tá? Então, nós temos algumas pessoas que contribuem, mas essa contribuição chega em média a 500 e poucos reais, tá? Que é depositado na conta da ONG. Aproveitando que a gente já está falando desse assunto, para quem está ouvindo a gente, como que essas pessoas podem se voluntariar, podem ajudar a ONG de alguma forma? Eu queria que vocês comentassem um pouco de como vocês recebem essa ajuda, nem sempre só de voluntariados para trabalharem na ONG, mas como vocês recebem essa ajuda da comunidade em geral. Nós temos algumas pessoas e temos uma necessidade muito grande de voluntários, tá? Porque não é só quem dá aula de capoeira, por exemplo, né? Não é só isso. Nós precisamos limpar a ONG, nós temos crianças com problemas neurológicos, tá? Então, nós temos necessidades também. Então, a gente tem uma necessidade de voluntário em todos os campos, tá? Temos muitas crianças que você precisa pegar na mãozinha para ensinar a escrever, a ler, né? Então, temos uma necessidade muito grande, tá? Em todos os sentidos. E o sentido de dinheiro, pior ainda, porque é muito bom se manter um projeto, é lindo, mas é muito custoso, tá? Então, como se diz, é o que eu falei, nós temos algumas famílias que contribuem. A ONG tem uma conta, né? E as pessoas contribuem diretamente para esse fim, de pagar os gastos mensais. E são quantas crianças que vocês atendem? Mais de atualmente? 100. Porque temos 100 nos cursos todos e temos os que chegam em casa e não têm o que comer. Voltam lá da escola, né? Não têm o que comer, vão lá procurar alguma coisa para comer, tá? Todos os dias tem muitos. A gente sabe que a periferia muitas vezes é esquecida pelo público. Como que é atuar dentro do Jockey Club? Tipo, como que a prefeitura, tipo, vocês lutam por uma questão de visibilidade muito grande e é muito difícil ter que insistir para a prefeitura olhar por vocês. O que vocês... Acho que não é só o Jockey Club. Eu costumo dizer que é muito bom morar em Ribeirão. Uma cidade maravilhosa. Depende do seu CEP. Então, o nosso setor norte é um setor muito pobre, muito esquecido, em todos os setores,
tá? As escolas de lá têm uma deficiência muito grande, tá? Todo o setor norte, né? Saúde nem se fala, as ruas a gente tem que ficar constantemente. O Jockey, por ter o instituto, então o que a gente faz? Todo mês nós temos uma reunião com a comunidade toda. Tem reunião que tem 90 pessoas, onde a gente discute os buracos, vazamentos, todas as necessidades do nosso lugar. E nós passamos a responsabilidade para todos. Então, se é na frente da sua casa, você não conseguiu ligar, passa para mim, eu te ajudo. Mas a responsabilidade também é sua, tá? Então, depois que nós passamos a fazer isso, melhorou muito o bairro, tá? Mas sempre foi um descaso muito grande. E passamos a marcar reunião com a infra, com todos os setores da prefeitura, tá? Não podemos falar que eles nunca nos atendeu, tá? Mas eu acho que eles também atendem, que nós nunca fomos uma pessoa só. Às vezes vai 8, 10, tá? E chamamos a televisão, sim, e mostramos, tá? Todas as situações que acontecem. Então, são coisas assim que eu falo que foi o crescimento, né, que trouxe isso para as pessoas moradoras. Eu tenho até uma pergunta, assim, que eu tenho curiosidade, não foi uma pergunta que a gente estava programando, mas a gente perguntou para vocês anteriormente sobre uma história inspiradora para vocês e que foi relevante para o Instituto como um todo. E a gente queria saber agora, eu particularmente queria saber, se teve alguma história que vocês lutaram muito por alguma coisa, por alguma necessidade do Instituto como um geral, da comunidade, e que vocês não foram atendidos ou foi muito escasso na resposta. O que vocês têm para contar, assim? Eu acho que, para além do que a Anita disse sobre a invisibilidade do setor norte, né, de Ribeirão Preto, a gente também tem que falar sobre a invisibilidade do terceiro setor, né, que é onde a gente atua. Falar que a gente não foi escutado quando a gente procurou órgão público e tal, não é verdade, a gente foi escutado. Só que foi atendido. Não foi atendido, exatamente, não foi atendido. Até agora nós continuamos sem uma creche, nós continuamos sem um posto de saúde. Pode ser que a verba, conseguimos a verba, mas não está lá concreto ali. A gente, para além da verba, nós precisamos de ação, né? Para além de promessas, a gente precisa de ação. E não conseguimos ainda. Ainda estamos em luta, estamos indo atrás, estamos tendo reunião com o poder público, mas até agora nós somos escutadas, mas não somos atendidos. Então, eu acho que isso, eu acho assim, a Constituição, ela garante saúde e educação para todo cidadão. Então, eu acho que quando a gente tem que partir para uma luta dessa, mais de 20 anos, com o poder público, para que eles façam o que é de obrigação deles, eu acho que é muito desgastante, né? É muito sofrido. E nós não estamos falando de luxo, como vou dizer assim, de algo supérfluo. Nós estamos falando de necessidade básica de todo cidadão brasileiro. E que, eu acho que, para além disso, a lei está aí, nos garantindo acesso a esse serviço. Só que muitas das vezes que a gente enxerga é que tem a lei, mas se não tiver o cumprimento dela, do que adianta ter, né, a lei ali? Um papel escrito é um papel escrito. Se não tiver uma ação devido a isso, que parte disso, de nada adianta ter apenas um papel escrito. Nós temos que ser ouvidos, mas nós também temos que ser, como vou dizer assim, tem que colocar em prática as necessidades que a gente pede. Porque eu acho que garantir o básico para o cidadão, independente do CEP onde ele está hoje, é obrigação. Não, é o mínimo
que o Estado tem que fazer, né? E nesse ponto, é bom a gente enfatizar e martelar que são necessidades básicas, né? Que todo mundo tem direito e que todo mundo deveria ter, né? Garantido por lei tem, mas na prática... Eu acho que esse ano nós, pelo menos nós estamos enxergando que a gente conseguiu um pulinho, né? Vocês sabem que todo ano, todo começo de mandato, mês de março, se reúne para fazer o plano plurianual da cidade, né? Então, esse ano nós conseguimos, então, colocar nosso posto e a nossa creche no plano plurianual. Então, vamos ver qual vai ser a desculpa depois. Mas conseguimos. Vocês acabam sentindo também que acabaram virando uma grande família também, por essa questão da abertura, de um poder facilmente escutar o outro, sempre dar atenção para o que precisa? Como que foi a relação das pessoas da comunidade com vocês, com o Instituto? Conta um pouco mais para a gente. O Instituto tem uma diretoria, né? São 8 pessoas. Então, o medo quando você registra com 8 pessoas, fica pensando, nossa, vai ser difícil, né? 8 pessoas para dar conta de tanta coisa. Não. Nós vimos que, por exemplo, a aula de capoeira, vinha pelo menos 15, 20 mães assistir. E aí, os filhos, como que estavam? E aí, nós decidimos convidar essas mães para entrar, né? E nós vamos aproveitar o tempinho enquanto seu filho está fazendo capoeira, você vai estar discutindo outras coisas, ou fazendo outras coisas, tá? E eu acho que a partir daí, então, se dividiu muitas responsabilidades. Hoje, eu não se tem mais aquela dificuldade de falar assim, nossa, precisa limpar a ONG. Precisa ir buscar tal coisa. Precisa, se nós ganhamos tal coisa, gente, quem vai buscar? Então, realmente, é isso, tá? Você viu que se somou muitas mãos. Maravilhoso. E se vocês pudessem, voltando no que a gente estava falando de voluntariado, até para às vezes a gente incentivar pessoas que estão nos ouvindo agora a poder auxiliar o Instituto nisso. Quais são os voluntariados que vocês hoje mais necessitam ou aqueles que mais dão apoio para vocês? Nossa, a questão da contabilidade, eu não tenho tino para esse trem, tá? Coitada da Cleidiane, tem os filhos, tem marido, tem casa, tem tudo, ainda pensa em estudar. É uma das coisas que a gente tem uma necessidade muito grande, tá? E mesmo outras coisas, porque nós também, além de ter feito o curso da PLP, né, que é as promotoras legais com as mulheres, a gente viu que se cresceu muito, mas a nossa região, nós temos um quantitativo de mulheres ex-detentas, tá? E é muito engraçado você ver isso, porque um homem, ele sai, ele consegue emprego, a não ser que ele não queira, as mulheres não, tá? Então, nós temos uma quantidade de mulheres grandes e, assim, o trabalho nosso hoje é para qualificação profissional dessas mulheres, porque elas precisam voltar ao mercado de trabalho. E muitas querem, até pelos seus filhos, né? E nós, para isso, nós não temos recurso e nem profissionais. Tá? Então, nós temos essa quantidade de mulheres muito grande e a gente está meio sem resposta para elas. Lógico que nós não falamos isso para elas, mas nós precisamos saber como trabalhar mais isso. Tá? A gente quer saber também quais são os projetos que vocês desenvolveram dentro do Instituto. Então, tipo, a gente viu no Instagram de vocês que teve o bazar, tem aula de capoeira, aula de cinema. Quais que são os que vocês Que mantém-se
tá? Isso. Mantém todos, praticamente. Mas quais que são? Nós temos um bazar pelo menos uma vez por mês, que é por conta de manter o lanche das crianças. Quando não, a gente faz feijoada, faz o que der, tá? Mas todo mês a gente tem uma atividade. Todo mês nós temos uma atividade para a comunidade como um todo, tá? Seja fazer as mamografias, tá? A gente consegue com a prefeitura o ônibus, com a USP, tá? Seja exame de vista, tá? Então, a gente todo mês está levando alguma coisa para a comunidade, tá? Além do instituto, a gente também tem que ter essa preocupação, porque a comunidade também espera da gente, tá? E os cursos hoje estão todos ativos com muita gente, tá? Que é o de capoeira, de cinema, de música, né? Então, são umas coisas que têm chamado muito atenção. E as crianças vão com uma alegria muito grande. Assim, a gente fala, quem tá de fora, que o trabalho de vocês é lindo, maravilhoso. Realmente só que ele não seria necessário se aqueles todos os direitos fossem garantidos a todas as pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente queria ressaltar isso, que vocês são exemplos de uma comunidade em que batalham, lutam para poder se ajudarem, para poder ajudarem as gerações futuras. Então, só por causa disso, vocês já fazem uma diferença muito grande na vida dessas crianças, na vida da comunidade no geral. Só queria deixar claro isso e parabenizá-las do trabalho incrível que vocês andam fazendo, né? Porque a mudança começa exatamente aqui onde a gente está. E mesmo qualquer gesto pequeno, falando até para o pessoal que está escutando, pode auxiliar e transformar muita coisa, né? Como a festa da Páscoa, né? Que vai acontecer nesse sábado. Dia 26. Dia 26, a partir das 14 horas, porque a gente sentiu que é maravilhoso uma criança receber um chocolate que seja, né? E aí, a UNAERP resolveu fazer a campanha para doar uma caixinha de bis para cada criança. Então, para a gente, pode não ser nada, uma caixinha de bis, R$7, mas você não tem ideia. Quando eu falei que teria festa, a alegria de todas as crianças. Tá? E quando eu falei que podia trazer seus irmãos, tá? Maravilhoso. A gente quer parabenizar vocês. E agradecer também, agradecer né? muito. Obrigada. A gente queria muito agradecer a participação de vocês. A gente sabe que a distância, que é vir aqui, as obrigações de vocês dentro do Instituto. Então, a gente queria muito agradecer esse tempo que vocês separaram para estar aqui com a gente e contar para as pessoas o trabalho maravilhoso que vocês fazem todos os dias pelo Instituto. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Bom, também só deixando mais claro, esse podcast faz parte de um projeto experimental da Universidade de Ribeirão Preto. E a nossa missão é trazer a comunicação para espalhar histórias que importam, como a história do Instituto Maria da Graça. E siga o Instituto Maria da Graça nas redes sociais. O Instagram é @instituto_maria_da_graca. E, se puder, apoie o Instituto Maria da Graça, apoie essa causa. Igual eles comentaram, não estamos fazendo isso também somente para o Instituto Maria da Graça, mas sim como um chamativo para auxiliar. Tem muitas comunidades que estão também em grande necessidade em Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto. Então, qualquer ajuda é válida. E até o próximo episódio. Agradecer mais uma vez a presença de vocês duas. Obrigada. Marina. Muito obrigada, pessoal, de verdade, mais uma vez. E é isso, até o próximo episódio. Fala Maria!